Olá, amigos! É com muita alegria que eu estou recebendo a todos mais uma vez aqui nesse espaço do Café Consigo. E o Café Consigo é esse bate-papo sobre pontos importantes da vida. E hoje a nossa convidada é a Maria Menezes e ela vai falar conosco lá de Manaus. Vamos descobrir um pouco da história desta brasileira. Bem-vinda, Maria Menezes. Ô, Mariana, muito obrigada. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Boa tarde aos que estão conosco nesse momento, aqueles que nos ouvirão. É uma alegria muito grande estar aqui com você. Estou, assim, radiante de estar nessa live com você. Eu moro em Manaus, é uma cidade que eu amo, mas eu não sou amazonense. Eu sempre digo, por onde eu ando, que eu sou amazonense de coração. E é verdade, porque eu, assim, consolidei bases muito importantes da minha vida aqui em Manaus. Mas, na realidade, eu sou cearense, que fui educada no Maranhão, porque aos 6 anos de idade eu saí do Ceará, minha família emigrou para o Maranhão, e lá eu fiquei até quase 21 anos de idade. Foi quando eu vim para Manaus. Eu amo o Maranhão, é um estado que eu conheço bem e que eu tive experiências e crescimentos muito bons ali. E vivi muito dos meus sonhos ali, porque é impressionante. Às vezes, eu ainda era bem criança, Mariana, e como eu sonhava muito. Me lembrei de um fato interessante, olha. Eu amo a chuva. Eu acho assim, quando está chovendo, eu acho a chuva maravilhosa. E às vezes eu ficava debruçada na janela, vendo a água cair da telha da casa, né? Da biqueira da casa. E eu ficava assim meio que como assim, parecia que eu ficava monotemática naquele momento, meio encantada com aquilo. Sim. Mas era interessante aquilo, olha. A minha mãe às vezes dizia: menina, acorda, você está dormindo acordada. Exatamente. Entendeu? Mas eu estava muitas vezes olhando para aquelas gotas de chuva caindo na areia, eu estava me vendo bem distante, muito distante. Eu sempre me vi muito assim, independente, cuidando da minha vida, com uma família. Eu queria ter 4 filhos. Olha só meu sonho de consumo naquela época. Ah, que legal! Já tinha essa ideia de ter uma família Já. grande. Olha. Eu queria ter 4 filhos, porque nordestino tem família grande, né, Mariana? A gente traz isso, né? Sim. Parece assim que traz num registro assim na mente. Então, e era engraçado que eu queria ter 2 meninos e 2 meninas, porque eu achava que o casal chegava uma hora que um não fazia mais companhia para o outro, porque tinham destinos diferentes. Então, eu queria ter 2 meninos e 2 meninas. E tudo me leva a crer que eu realizaria esse sonho na totalidade, porque eu tive 2 meninos e uma menina. Aí o médico disse assim: não dá mais para vir a quarta. Nós vamos ter que parar por aqui, porque realmente não dá mais. Então, quando eu reflito sobre isso, quando eu penso, eu agradeço a Deus, digo, ia dar certo. Como eu acertei 75% do que eu pensava, né? Muito Não, e interessante. ele acolheu, né? Porque até 3 filhos também já as famílias reduziram muito também, né? É verdade, olha, é verdade. Mas meu marido toparia os 4 filhos, sabia? É Ah, muito é? interessante. Toparia os 4 filhos numa boa. Mas aí eu saí de lá do Maranhão, assim, um pouquinho antes de completar 21 anos de idade. Eu saí e vim para Manaus. Então, eu já fiz faculdade aqui em Manaus, eu me casei aqui em Manaus, os nossos filhos. Meu esposo é amazonense, embora a família seja toda cearense, mas ele é amazonense. Vê Entendeu? como é que é? Então, Tinha que fazer esse curso. é verdade, olha. A família toda, pai, mãe, avós, todas são cearenses.
mas ele é amazonense. E foi uma coisa assim, muito interessante, porque isso, quando nós nos conhecemos, ninguém... Inclusive, ele não parece amazonense, eu pensava, ele tem um nome judeu e ele parece judeu. Olha. E eu pensava que ele fosse judeu. Tem um nome bem judeu, assim, um nome bíblico, e eu achava realmente que ele fosse judeu. Eu só descobri isso muito tempo depois, porque não era exatamente... Isso, para mim, não seria nenhuma dificuldade, entendeu? Não seria... O que eu estava buscando, eu encontrava naquela pessoa que me sugeria realmente que era a pessoa com quem eu pudesse caminhar por todos os anos da minha vida que Deus me permitisse ter. E isso aí a gente só descobriu muito tempo depois. E tem um episódio tão engraçado, Mariana, porque ele, às vezes, conversando sobre a nossa infância, sobre a nossa juventude e tal, e eu perguntei para ele, disse assim, olha, você realmente fez o que você queria? Ele disse, de certa forma, sim, mas eu gostaria de ter eu gostaria de ter trabalhado na engenharia de aviões. Eu falei, olha, interessante. Eu digo, olha, interessante, porque tudo que eu sonhei, eu fui encaixando assim os meus sonhos. Eu queria ser professora, eu queria estudar muito, eu queria ser professora. Nesse dia, ele até brincou comigo e falou assim, você não sonhou em ser rica? Eu digo, pois é, eu me esqueci. Que amor! Eu me esqueci desse sonho. Mas é interessante, Mariana, como os sonhos da infância são importantes para a nossa vida. E eu esqueci de Porque perguntar, se teve alguém que estimulou isso em ti, a minha mãe e o meu avô paterno. a pensar o futuro, a pensar a tua vida em outras fases. A minha mãe, Mariana, eu era uma pessoa que... Eu até hoje não entendo como é que uma pessoa daquela época tinha aquela cabeça, porque quase tudo para ela só tinha significado se refletisse um futuro melhor. Sabe? É impressionante. Ela nos conduzia dessa forma. O que não tivesse uma perspectiva boa de futuro, ela dizia, não vale a pena, não vai fazer isso que não dá certo. Bem diferente do meu pai, que era uma pessoa assim muito tranquila, mas hoje está bom, amanhã é um novo hoje, depois é um novo hoje. Ela não. É impressionante como ela projetava o futuro. E ela dizia, você tem que pensar no futuro. Se você não pensar no futuro, amanhã vai ser tarde demais. E eu fui pegando essas dicas dela. Nós três fomos pegando. Eu tenho 2 irmãos. E nós fomos pegando essas dicas dela. E tinha o meu avô paterno, por exemplo, foi uma figura que marcou muito a minha infância, meu avô paterno. Mas muito, muito mesmo. Porque eu sou a primeira neta e meu pai é o primeiro filho dele. Então, a gente vem de uma linhagem de primogênito. Ele, inclusive, também era o primogênito. Então, parece assim que cria um link, né? E eu fui alfabetizada praticamente por ele e pela minha mãe. Pelo teu avô. Meu avô. Ele sabia, ele era muito bom de contas. E ele me ensinou a fazer conta de cabeça. Impressionante. Quando eu comecei a ir para a escola, eu tinha dificuldade de ter que ficar escrevendo, porque eu batia o olho assim na conta e dizia, dá tanto. Todas as operações, as 4 operações, dá tanto, dá tanto, dá tanto. E isso foi uma dificuldade na escola, porque todo mundo estava ali no passo a passo, né? Mas foi ele. E até hoje eu sou muito grata, porque essa forma de desenvolver esse raciocínio, ela é muito boa, sabia, Mariana? E principalmente no rumo que eu dei depois na minha história profissional, eu percebo o quanto isso me ajudou. Então, foi uma experiência e uma vivência infantil, foi basicamente infantil, porque depois, quando eu me tornei adolescente, que eu saí de casa, eu já me afastei mais dele, essa convivência já ficou mais só na época das férias, que eu sentia muita falta, muita falta. Mas foi uma experiência muito boa.
Hoje, por exemplo, eu sou espírita já há muitos anos, mas toda a minha formação foi uma formação dentro da Igreja Católica, porque eu já nasci num lar legionário. Minha família já era legionária quando eu nasci. E eu acho que foi uma coisa maravilhosa, sabe, Mariana? Eu não tenho, assim, nada que reclamar, que dizer. Tanto é que eu fui para a doutrina por uma escolha, dizer assim, não, comecei a ler, aí eu pensei, não, isso aqui me responde mais. A minha decisão de ir para a doutrina foi exatamente essa, entendeu? Isso me responde mais. Agora, tem algumas coisas que eu gostaria de ter feito sim, Mariana. Tem sim. Tem algumas coisas que eu gostaria muito de ter feito, e eu não fiz quando criança, não fiz quando jovem, e não fiz como eu gostaria, depois de adulta, de casada, eu digo é porque não era para ser. Eu gostaria muito de ter viajado. Eu sempre tive uma sede de conhecer muito. Eu queria viajar, eu queria os locais que eu lia nos livros. Sim. Sabe? Eu queria os locais que eu lia nos livros. Mas, enquanto em casa, na casa dos meus pais, isso realmente não foi possível. Depois que eu me tornei adulta, comecei a trabalhar, mas aí eu me casei, isso não foi possível, porque o meu marido detesta a viagem. E Então, para a gente viajar... Filhos também, né? E aí, 3 crianças. Ele não gosta com os filhos e tal. Para a gente viajar dentro do Brasil, nossa senhora, é um custo. Mas é uma coisa que eu não fico assim, eu não sinto nenhuma dor por isso. Mas na hora que eu paro para pensar de algo que eu gostaria de ter realizado, que eu não realizei, seria isso. Eu acho que eu seria, Mariana, se eu tivesse tido a oportunidade, é muito provável que eu seria assim, a verdadeira mochileira. Viajar para cá, viajar para lá, entendeu? Então, acho que por alguma razão da minha história de vida, eu tinha que ficar sentada, sabe? Eu tinha que ficar naquele lugar. Porque eu tenho esse espírito assim, aventureiro, de ir nos lugares que eu conheci através da leitura, dos filmes e tal. Eu quero ir lá nesses lugares. E essa foi um sonho que eu realmente não consegui realizar, mas que é bem trabalhado na minha cabeça, não é uma coisa que me cause dor. E nem é impossível também, né? Ainda temos tempo, quem sabe. Mas como tu disseste, teu companheiro não é o companheiro para viagem. Não, ele é um companheiro de... Tem os filhos, de repente a companhia de um ou outro dos filhos, né, também. Eu já fiz isso algumas vezes com os filhos. Ah, pois é. Mas já fiz algumas vezes com os filhos, mas eu gostaria de ter feito assim muito, muito mais. Mas tá bom, a gente amadurece, sabe, Mariana? Eu acho que a maturidade é a coisa mais bela da nossa vida. É verdade. Eu também acho, concordo. Que é a coisa mais bela da vida. Nada como viver e aprender a viver, que eu falo, né? Aprender a apreciar aquilo que a vida nos oportuniza de viver. Tu falaste, não viajei muito, mas viveu em 3 estados já, né? É verdade. É mais do que eu saí. Eu nunca saí para viver em nenhum outro estado, por exemplo. Então, assim, brincando, olha quanta gente já passou, né? De lugares diferentes, do percurso de vida, né? É verdade, Mariana, muito interessante, olha. E meus filhos, eu acho que eles têm esse mesmo sonho de viagem. Eles viajam, assim, gostam de conhecer, eu acho que é uma coisa muito legal. E é engraçado que, como eles sabem que eu gosto, algumas vezes eu vou com eles, mas eles compartilham comigo, eles mandam essa foto especialmente para a senhora. Ah, que amor. Essa foto especialmente para a senhora. É interessante, Mariana, quando... Às vezes eu fico parada, assim, olhando
E eu acho muito interessante observar a riqueza, não só a diferença, mas a riqueza que há nas nossas histórias, que são histórias que ainda estão aqui se cruzando. Por exemplo, a minha história, a minha vivência com a vivência dos meus filhos. Um exemplo, por exemplo, que representam gerações, né? Que representam gerações. Sim. E às vezes eu digo, meu filho, para a minha geração, era extremamente importante que você ouvisse muito as pessoas, que você enxergasse o mundo pelos olhos delas, porque eram pessoas mais experientes, eram pessoas mais vividas, e você não tinha como fazer uma análise e dizer assim, não, isso aqui é um conceito muito pessoal, isso aqui tem a ver com a crença da pessoa. Não, você não tinha muito esse recurso. Uhum. E eu me lembro que, às vezes, eu ficava questionando comigo mesmo, mas eu não tinha como dizer, eu não tinha... Sabe, o que eu vou dizer? O que eu conheço, que background eu tenho para eu poder confrontar essa ideia? Uhum. Eu vejo a geração mais nova é uma geração que tem isso, sim, muito mais facilmente, porque teve toda uma abertura do conhecimento, da tecnologia, e as histórias, a gente presta atenção, as histórias elas continuam sendo muito importantes, muito importantes. Só que elas não trazem mais aquele conteúdo que a gente, muito jovem, quando ouvia, tinha a impressão que era um conteúdo meio cego, porque você não conseguia vislumbrar, você não conseguia alcançar, você simplesmente tinha que acreditar. Uhum. O que já não acontece com os mais jovens, a geração dos meus filhos, por exemplo. Porque tudo no mundo está tão dinâmico que é muito mais fácil você ter condições de poder ter dados, ter informações que lhe possibilitem uma ideia melhor e fazer escolhas melhores. Tudo isso, às vezes, eu converso com eles para mostrar para eles que eles têm chances de fazer escolhas por eles. Por eles. Uhum. É claro que isso também traz para eles uma responsabilidade maior. Isso é verdade. Traz uma responsabilidade maior. Tem mais fontes, né? Mais fontes de pesquisa, de interação também, né? Sim, sim. Não tem mais aquele lance que acontecia muito. Eu tenho tantos filhos, um filho vai ser padre, outra filha vai ser freira, outro filho vai ser médico. Isso não é tão distante na nossa história, não, sabia, Mariana? Não, é verdade. Por incrível que pareça. Mas ainda hoje a mulher ainda sofre muito ainda essa pressão, assim, né? Sofre. Especialmente a mulher, eu acho, né? Ainda sofre muito ainda essa pressão de sair do padrão. Que ainda existe esse padrão, ainda está por aí, né? Ainda está tentando influenciar. Sofre sim. Tá, eu também reconheço isso, eu também vejo isso muitas vezes. Já houve muitos ganhos. Hoje em dia, os homens, por exemplo, já vão para a pia, já lavam louça. Sim, é verdade. Algum tempo atrás, ainda na geração que está caminhando junto conosco, a maioria, pelo menos, não ia, era muito raro. Então, isso já significa um salto, né, na compreensão, na equidade das coisas, quer dizer, mas você tem razão, ainda há uma defasagem muito grande. E quando eu acho que Deus é muito misericordioso, e eu me sinto muito grata por essa misericórdia, porque eu tenho filho e tenho uma filha. Então, são os dois lados da experiência, né? E eu acompanho isso muito de perto e eu fico observando, digo, puxa, que interessante.
eu sou muito grata a Deus por me permitir esses dois lados da experiência. Sim. É uma neta? Nós temos 3 netas, 2 filhos e uma filha. 3 netas do filho mais velho e 2 gêmeos da filha mais nova. O filho do meio não tem filhos. Uhum. Então tem a nossa neta faz 15 anos, a nossa mais velha é esse mês. Que amor! Que legal, né? Isso, poder ver essa nova geração, como tu dissesse, a nova forma como eles se comunicam, né? Pais e filhos, a nova maneira que, com certeza, a tua com os teus pais foi uma, a que acontece entre eles é outra, e poder trazer para eles um pouco desse histórico familiar também, né? Das histórias, das heranças, né? As heranças, a maiores são as histórias mesmo, né? De família, as vivências, as resiliências que a família precisou passar para se manter como família unida, porque o mais comum é se dispersar, né, por aí, pelo Brasil, pelo mundo, diante da dificuldade, né? E vocês conseguiram ainda manter, né, esse elo, assim. Foi mútuo, né? Você tem razão. E principalmente o nordestino é cidadão do mundo, né? Por incrível que pareça, onde você vai, você encontra nordestino. É impressionante. Alguns anos atrás, eu viajava muito para congressos, né? Foram as viagens que eu fiz muito, também principalmente foram para congressos. E é impressionante como você encontra nordestino. Mariana, eu acho que você encontra nordestino em todas as partes do mundo. Eu acho que sim. Porque, né? É impressionante como esse povo, o meu povo, né? Esse povo que é o meu povo, como debandou, né? Devido às circunstâncias todas que aconteciam. Mas, no fundo, quando olho para esse comportamento, Mariana, eu me lembro daquela garota no parapeito da janela olhando a chuva cair. Eu acho que é esse sonho, sabe? É esse sonho que te conduz a qualquer lugar para realizar. Eu fico até emocionada, porque o sonho te leva para qualquer lugar para você realizar. Você tem realmente um sonho, você não mede esforço, e eu sou a experiência viva disso. Cada vez que você se aproxima dele e que você se sente feliz por estar realizando, você não mede esforço. Parece assim que você se fortalece. Parece não, você se fortalece a cada vez mais, independente do que haja. Quando a gente às vezes pega algumas leituras e sorteia para ler, a gente se pergunta assim: por que essa leitura da aflição caiu para mim hoje? Né? Porque, entendeu? E eu acho que ela nem sempre cai para a gente para dizer que você está vivendo uma aflição. Não. Eu acho que ela muitas vezes cai para a gente para dizer assim: olha, observe, analise como valeu a pena. Passou e valeu a pena. Eu sou assim, né? Que tu tem escolhas, né? Você perceber que eu fico imaginando essa menina que vem num lugar de seca e se vê na janela vendo a chuva cair. Olha ali o encontro da sua ancestralidade, quanto aqueles ancestrais, né, que viram tantas secas, estavam ali se regozijando com ela, apreciando a chuva da janela de casa, né, vendo a chuva cair. Então, assim, tudo isso a gente traz a nossa ancestralidade junto com a gente, né? E ali estava passando, talvez, a mente quanta coisa do que eles sonharam um dia, né? Ou desejaram que os seus, pelo menos, pudessem viver uma realidade diferente, né? E, então, nós estamos conectados com aqueles que vieram antes, né? Por isso a importância que está falando das conversas, das trocas. Eu me lembro que a gente ouvia muito nosso pai,
morando no interior, eu nasci no interior, em Cachoeiro do Sul, lá no centro, mais para o centro do nosso estado aqui. E nós tínhamos uma família muito simples, então no início não tinha ainda luz elétrica, era lampião com aquelas... colocava um óleo ali, colocava aquela chama, né? Ou faltava luz muito frequentemente. Depois, quando começou a ter luz, ainda era uma coisa muito complicada, né, de sustentar uma rede. E aí tinha dias que não tinha luz. Então, nesses dias, se ele estava em casa, ele começava a contar os causos. E geralmente eram uns causos assim assustadores, era aquela coisa assim, sabe, que nos levava a ficar imaginando. E ele se divertia com aquela nossa curiosidade e o medinho que a gente ficava com as histórias que ele trazia, né, do campo, coisas que ele tinha visto, vivido. Então, essa a oralidade, né, que a gente tão importante, hoje a gente fica muito nas imagens. Hoje nós estamos muito impregnados do mundo das telas, né, as diferentes telas, sai na rua, tem propaganda tudo que é lado, né? E a gente tem pouca escuta mesmo. Por isso que esse momento de café, o café consigo, a gente, parar e conversar um pouquinho, é tão bom conversar, não é? E poder levar isso para casa. Vamos fazer um momento de conversa, de preparar comida junto. Eu com minhas irmãs tinha isso, né? Preparar comida junto, vamos para a cozinha, o que a gente vai fazer? E ali sai muita coisa que a gente não contaria no outro lugar, né? Acaba se contando muita coisa que a gente não contaria, ou lembrando um momento importante, né? Então, não precisa nem dizer nada, é só fazer junto, as coisas já afloram, não é? É verdade, Mariana. Você sabe que as famílias, falando mais pela experiência dos nordestinos, eles fazem eles acertam praticamente tudo em torno da sala de janta. Se você vai normalmente na casa de um nordestino, a sala de jantar é muito grande, ou é emendada com a cozinha, que é enorme, tem aquela mesa enorme, que é onde todo mundo se reúne, né? Então, ali termina, somente no final de semana, termina o almoço, todo mundo continua no papo, e vem o café, e vem o lanche. É uma coisa assim, que tem alguma coisa a ver, que quando eu morei 4 anos em Belo Horizonte, que eu conheci um pouco mais de Minas Gerais, eu falei assim, gente, tem muita semelhança com o que eu via na minha família, no interior de Minas. Aqueles bate-papos legais em torno da mesa, aquilo é muito comum. E ali muita coisa é ensinada, muita coisa é passada, muita coisa é marcada, é agendada, sabe? É impressionante. Muita coisa ali é decidida em torno daquela mesa. Então, eu acho que quase todos os nordestinos eles têm essa experiência da grande mesa e daquela família inteira, que são famílias enormes, via de regra, família inteira ali reunida, e as conversas. Ali se acerta casamento, batizado, quem vai ser padrinho, sabe? Impressionante. Ali tem os conselhos, ali tem... É uma coisa muito marcante que eu tenho na minha memória de criança, principalmente na época que a gente ainda morava no Ceará. Isso era mais frequente lá do que quando nós emigramos para o Maranhão, porque aí você chega numa terra diferente, os costumes são outros, a maior parte da família ficou para trás, então você já meio que vai se desconectando um pouco. Mas na época que eu era ainda muito criança, e as crianças correndo ao redor da mesa, e como as pessoas costumam muito a fazer, você sabe que na roça a gente tem muitas guloseimas caseiras, né? Muitos doces caseiros, tudo coisa de caseiras, né? Então, são coisas muito marcantes para a cabeça de quem viveu e que permanece na cabeça da gente. Às vezes você se dá conta, assim, está sozinha, e aquela imagem, ela está vindo na tua cabeça. Agora, o que é mais importante, por isso que eu te digo que eu louvo a maturidade, é que como depois de alguma experiência você ressignifica tudo aquilo, você tira novas lições, você
puxa vida, eu não tinha percebido. Você lembra muitas vezes eu me lembro, não só das fisionomias, mas das vozes, das falas. Muitas delas eu tenho na minha cabeça. E é impressionante como, muitos anos depois, aquilo fez sentido na minha vida. Muito tempo depois, de puxa vida, eu ouvi quando eu era criança, mas eu estava ouvindo para agora. É agora que isso aqui se encaixa na minha vida. Então, essa conversa de família, eu acho que ela é indispensável para um bom equilíbrio da convivência no lar, da formação dos mais jovens.